Bem, irmãos, estamos aqui retornando das férias com o Escatom. Hoje, dia 4 de agosto de 2026, estamos prosseguindo com o estudo da nossa grande e bem-aventurada esperança, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, estamos aguardando a vinda dele, e enquanto isto Amém. ocorre, nós estamos estudando os detalhes dessa volta, com alguns eventos, algumas profecias das Escrituras. Para a primeira vinda de Cristo foram 300 profecias do Antigo Testamento, e todas elas se cumpriram detalhadamente e literalmente. Isso nós podemos ver até o lançar sorte na sua túnica, o colocar vinagre e até mesmo os seus ossos não terem sido quebrados. Tudo isso se cumpriu literalmente. Isso quer dizer que nós, dispensacionalistas, estamos corretos quando pegamos as mais de 1.400 profecias do Antigo e Novo Testamento sobre a segunda vinda, pois se na primeira vinda todas as 300 profecias se cumpriram literalmente, as 1.400 do Novo e do Antigo em relação à segunda vida vão se cumprir Amém. literalmente. Por isso nós estamos aqui estudando. Eu vou pedir ao irmão Almir para colocar o slide, pois hoje nós vamos nos debruçar, estamos analisando a tribulação, o princípio de dores e o reino, e na mecânica da profecia e no plano eterno de Deus, nós prosseguimos hoje nos debruçando sobre o Vale dos Ossos Secos, né? Então, irmão Almir pode abrir aí mais e passar também as lâminas do slide. Aí chegamos, né? Essa metáfora definitiva. Ezequiel 37 é um capítulo bem maravilhoso, porque nós temos os três capítulos de Ezequiel, 37, 38 e 39, abrangendo as relações de Israel com a segunda vinda do Senhor Jesus. Primeiro, a profecia do Vale dos Ossos Secos, e depois a batalha contra Gog e Magog, do capítulo 38 e 39, que é a queda do comunismo. Isto ocorrerá depois da tribulação, do princípio de dores, atingindo ali mais da metade, chegando à grande tribulação. E ali nós vamos ter também esta batalha contra a Confederação do Norte. Mas enquanto a gente não chega lá, vamos primeiro trabalhar com o Vale dos Ossos Secos. Lá no verso 11 do capítulo 37, o profeta Ezequiel registra: esses ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Essa era a situação. Os irmãos estão vendo aí um retrato, né? Então, esses ossos secos aí são a casa de Israel. Ezequiel está profetizando. Então, a morte em pecado representa o estado atual de Israel. Próspero, verdade. Alguns pegam o texto para dizer que ele se cumpriu em 14 de maio de 1948, quando a nação ela renasce das cinzas como uma fênix. Isso é importante. Isso dá ponto para nós, dispensacionalistas, em relação aos aliancistas, aos da teologia do pacto, aos da teologia reformada. Porque Berkoff, que é o pai da teologia reformada, Louis Berkoff, na teologia sistemática dele, ele dizia que Israel nunca ia voltar para a terra, que isso era uma ilusão dispensacionalista, mas Israel voltou. Israel voltou depois do Holocausto, depois de passar por um genocídio, depois de 6 milhões de judeus serem mortos. E a nação, ela nasce em 14 de maio de 1948. Se a gente quiser pensar
em Ezequiel 37, ligando a 1948, a gente pode dizer tão somente que a nação ela ganhou um corpo físico, porque hoje ela está na sua terra, embora não tenha todas as conquistas, pois a Palestina que não quis ser Estado, quando a proposta era ela também ser, quer varrer, quer existir tendo como um pressuposto a inexistência do Estado de Israel, né? Mas Israel não tem hoje nem a sua capital ainda, pois a capital de Israel é um bairro, cidade satélite lá, que a Tel Aviv não é a capital de Israel mesmo. A capital de Israel é Jerusalém, mas ainda não está com os judeus. Então, morte em pecado representa o estado atual de Israel, que próspero sim, secularmente. Nós não podemos pegar, Vimalgo gostava, pegar Isaías 35 e dizer que o deserto está florescendo por causa do sistema de irrigação e a produção de frutas e verduras, até exportando para o mundo inteiro. Mas aquele capítulo 35 ele tem um link com o milênio. Se agora já temos um retrato, um flash, mas aí nós vamos ter o cumprimento de Isaías 55. Então, ela está próspera secularmente, mas espiritualmente alienada e dispersa. A maior marcha gay do mundo se dá em Israel. Israel hoje é um país altamente promíscuo, cheio de incredulidade. Então, nós não temos ainda a profecia de Ezequiel 37 se cumprindo. Nós temos movimento para lá na frente ela se cumprir. E a duplação de Deus, a profecia retrata tanto a revivificação física, versos de 1 a 14, quanto a reunificação nacional, os versos de 15 a 28. Então, esses ossos secos, eles vão receber carne para que a nova aliança chegue e Deus coloque dentro deles o Espírito Santo. E cumprirá aí Joel 2, quando diz que o Espírito de Deus estará sobre toda a carne. E toda a carne ali é toda a carne de Israel, falando da nova aliança lá. Claro que Atos 2, Pedro vai dizer que isto é o que foi dito pelo profeta Joel, porém, Pedro está fazendo uma aplicação e ali não há um cumprimento, porque muita coisa ali de Joel 2 ainda não está presente na era da igreja. Pode passar, irmão Almi. Então, vamos para o projeto, né? Abri aí o projeto original de Ezequiel. Então, primeiro bloco 1, os versos de 1 a 14. Revivificação de Israel. Aí você tem o vale de ossos secos para revivificar Israel. E o bloco 2, versos de 15 a 28, a reunificação da nação. Então, o livro de Ezequiel, ele, como os irmãos sabem, ele foi escrito em 597 antes de Cristo. E ele foi escrito antes do exílio babilônico. Os irmãos sabem também que o exílio babilônico ocorre em 586. Foi quando o Nabucodonosor vazou os olhos de Zedequias e destruiu o templo, levou os vasos da casa de Deus e levou Israel cativo. Claro que antes, em 605, na Batalha de Carquemes, ali já começava a despontar o Império Babilônico. Ele levou para a Babilônia Daniel, Misael, Ananias e Azarias, né? Lá ele mudou o nome desses rapazes. Daniel deveria ter aí com seus amigos 12 para 14 anos. Interessante, irmão Elias, é que na escola dominical muitas vezes aparecem as revistinhas com
Daniel na cova dos leões, novinho, né? Daniel, quando vai para a cova dos leões, ele já tem quase 80 anos, né? Porque ele já tinha passado os 70 anos de Babilônia e ele é jogado na cova dos leões no Império Medo-Pérsico, né? Já está dentro do Império Medo-Pérsico. Então, lá ele muda o nome de Daniel para Beltesazar, ele vai trazendo aí Bel, né? Os deuses e os outros deuses babilônicos para inserir no nome dos amigos e de Daniel também. E os outros três amigos, ele põe o nome de Sadraque, Mesaque e Abidênego, ou Abidnego ou Abidenego, eu não sei qual a pronúncia aí. Mas isso ocorre em 605. Em 597, é a hora de Ezequiel ir para lá, para a Babilônia. Então, dos profetas Daniel, Ezequiel e Jeremias, só Jeremias ficou, que o Nabucodonosor permitiu Jeremias ficar. Mas Daniel e Ezequiel acabaram indo para o exílio. Então, o livro é escrito em 597 e Ezequiel já começa a trabalhar com a libertação do povo de Israel do poderio dos gentios. Mas a gente lembra que o tempo dos gentios começa com Nabucodonosor, é o primeiro anticristo, e termina com o anticristo. Termina com o anticristo, 7 anos de tribulação e a batalha do Armagedon. O tempo dos gentios é finalizado com a volta de Cristo. Ele começa com Nabucodonosor, 605 a.C., com Babilônia, e termina com a Babilônia romana, a junção dos quatro impérios, a estátua de Nabucodonosor. Aí termina ali com a volta de Cristo. Diferente da plenitude dos gentios, que tem a ver com Israel, mas aí você tem a plenitude dos gentios relacionada com a dispensação da graça, porque tem a ver com Israel, porque Paulo fala em Romanos 11, 25 a 27, que ele diz assim: e o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. A plenitude dos gentios começa já no Novo Testamento, enquanto o tempo dos gentios começa em 605 a.C., a plenitude começa com Atos 2. Com Atos 2. Os gentios da plenitude são salvos, os gentios do tempo dos gentios são opressores, são ímpios. A plenitude dos gentios terminam com o arrebatamento da igreja pré-tribulacional, com a volta de Cristo para arrebatar a igreja. O tempo dos gentios termina com a volta de Cristo com a igreja para implantar o milênio. Aí já é no final dos 7 anos. Então, a plenitude dos gentios é maior, vai de 605 até a volta de Cristo, de forma visível, manifestação de Cristo, e a igreja é um pouco menor, plenitude dos gentios começa em Pentecostes, Atos 2, termina em Apocalipse 4, 2. Né? Então, após a saída da igreja, o juízo e a restauração final dessa nação ocorrerão na tribulação. Por isso que diz que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Aí diz, e assim todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as suas impiedades. E assim será a minha aliança com eles, que está em Ezequiel 37, a nova aliança. Aí ele diz, assim será a minha aliança com eles, quando Deus tirar os seus pecados. Cumprindo Daniel 9, 24, que traz aquelas 6 bênçãos que tem a ver com Israel no reino messiânico, o reino milenar. Pode passar, irmão Almi. Então, milênios de tormentos e perseguições. Existe um milênio de paz e prosperidade, mas existe para Israel os milênios de tormentos e perseguições. Então a gente pode ver isso através da história com os seus cativeiros. Os seus cativeiros. Então, a gente começa com o Egito, o Império Egípcio, e aí isso dura 430 anos. 430 anos.
E você tem a escravidão e o livramento por Moisés, Êxodo 12, com a Pechá, né? Com a passagem do anjo da morte, né? A Páscoa. E aí nós temos a libertação. Aí vamos caminhando até chegarmos com o cativeiro de Nabucodonosor, ali, como nós falamos há pouco, então são 70 anos de cativeiro babilônico, e o retorno com já no Império Medo-Pérsico, com Neemias, Zorobabel e Neemias, a gente pode acrescentar Josué, também Esdras e os três profetas do exílio, pós-exílio, que é Ageu, Zacarias e Malaquias. Aí temos mais 70 aí, né? A gente vai agora para depois de Cristo, o ano 70, que cumpre uma parte da profecia lá de Daniel 9, e a gente tem o general Tito, Vespasiano, que mais tarde será imperador romano, mas ele, nessa qualidade de invasor de Israel, ele, ele vai sitiar Jerusalém e ele vai cumprir o que Jesus disse, mas que já tinha sido dito lá por Gabriel, que o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E aí Jesus disse para os discípulos, quando estavam elogiando aquele templo, que foi o segundo templo, né, construído nessa época de retorno com Josué e Zorobabel. Então, esse segundo templo foi repaginado por Herodes, e os discípulos estavam encantados e elogiando a estrutura e a pomposidade do templo, e Jesus disse no sermão escatológico, Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, ele vai dizer: não vede tudo isto, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí eles perguntam quando serão estas coisas, e Jesus aponta alguns acontecimentos que estarão em torno da destruição do templo no ano 70, mas também não tem só essa pergunta, quando serão essas coisas? Tem também qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, aí ele também trabalha o período tribulacional. Ou a 70ª semana de Daniel, dia do Senhor, dia da ira, é isso aí. Então, Tito, imperador, e o imperador romano destrói o templo e a cidade. Aí agora a gente chega em 14 de maio de 1948, retorno e emancipação política. A nação renasce das cinzas depois da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto. Então é esse quadro aí que nós temos de tormentos e perseguições a partir de milênios. Pode seguir, irmão Almi. Então, mais uma vez, o contexto histórico trago de volta aí para os irmãos, só dando mais um dado, né? E, e isso nós já falamos do que está aqui. Eu só quero destacar a diáspora moderna, que é na Segunda Guerra, de 1939 a 1948, o renascimento político da nação, quando ela retorna, mas as tribos estão perdidas e elas precisam ser trabalhadas. Isso vai acontecer quando houver o selo lá do capítulo 7 de Apocalipse, quando os anjos, 4 anjos seguram lá os ventos para que esses servos de Deus sejam selados. Isso é um Deus fazendo um senso de retorno para as tribos serem encontradas, porque elas estão perdidas nesse momento, né? E aí nós teremos a tribulação e o milênio, o juízo final escatológico e a restauração eterna, quando nós vamos ter aquela fala de Pedro, dos apóstolos, né? Dos discípulos: restaurarás tu neste tempo o reino de Israel. Não foi no tempo da igreja, não é no tempo da graça, mas será no período do milênio. Pode seguir, irmão Almi. Então vamos caminhar agora com esse vale. Primeira coisa que a gente vê, a identidade dos ossos secos. Qual é a identidade? Aí o verso 11 vai nos dizer: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Então, a identidade dos ossos não é a igreja, os ossos são toda a casa de Israel. Nós mesmos estamos cortados, né? Então, aí na fala
quando diz nós mesmos estamos cortados, é bom lembrar que quando Paulo vai trabalhar Romanos 9, 10 e 11, aí ele fala que a boa oliveira, que é o povo de Deus, os ramos cortados é essa casa de Israel. Então, na época da igreja, devido à dimissão da igreja, houve a rejeição de Israel. Então, Israel rejeita o reino, Israel rejeita o Messias. Nessa rejeição, ele é cortado, mas não é cortado para sempre, porque diz que o endurecimento veio em parte. Isso acaba com os aliancistas e os antissemitas em relação a Israel. Porque diz que o endurecimento veio em parte. Se veio em parte é porque vai ter a restauração. A análise do teólogo Eugênio Merrill, ele diz o seguinte: estes ossos são Israel, morto em pecado e no exílio. Quer dizer, este é o Israel escatológico, a nação reunida desde os confins da terra nos últimos tempos. Então, claro que hoje nós temos, segundo a eleição da graça, nós temos um remanescente. É claro que a igreja nasceu dentro do templo, né? No cenáculo, e quando ela começou só com judeus. Ela só vai ter gentios, a inserção de gentios a partir do eunuco do capítulo 8 de Atos, também de samaritanos, que já é uma mistura do capítulo 8 de Atos, até o apogeu, que é Atos 10, com os gentios lá, Cornélio e família, e a parentela. Mas aí nós temos, de acordo com Efésios capítulo 2, a partir do verso 11, nós temos o muro de separação derrubado e Deus montando um corpo, uma nova humanidade, em que esse corpo é composto de gentios e judeus. De ambos os povos fez um. Só que a criação do corpo de Cristo, igreja, não exime, não anula, não exclui a nação de Israel no campo étnico, como querem os aliancistas, que chegam a dizer, irmão Hélio, que a gente está querendo levantar o muro que Deus derrubou, a parede que Deus derrubou. Os dispensacionalistas ficam querendo pegar a colher e levantar a parede, que Deus já chegou lá e derrubou, e Deus já fez de ambos os povos um, e a gente quer fazer a divisão. Não. Deus fez de ambos os povos um no contexto da dispensação da graça, numa igreja que é o mistério, que não é o Israel de Deus, que não está no Antigo Testamento, a igreja não é Israel no Antigo Testamento, e Israel não é a igreja no Novo Testamento. Ou seja, nós não temos um novo Israel de Deus, como eles querem, então nós não cremos assim, nós acreditamos diferente deles. Eles são supersessionistas, porque eles adotam a ideia de que a igreja substituiu Israel e ponto. Israel não tem mais chance de nada. Não, a igreja não substituiu Israel, a igreja é descontinuidade, não é continuidade, então a igreja não substitui Israel e Israel vai ter seu momento. Agora nós estamos na lacuna profética, no intervalo, que não quer dizer plano B de Deus, porque Deus não tem plano B, Deus tem um plano maravilhoso, eterno, que está construído e que insere a igreja no momento da graça e depois insere Israel a partir das suas dores de parto, né? Das dores de angústia de Jacó, quando ele julga Israel e vai purificar, tirando de Israel um terço, de acordo com Zacarias, dois terços vão ficar com o anticristo e vão se perder, e um terço formará o que é chamado de todo Israel, que será salvo. Pode seguir, irmão Almi, mais um slide aí. A chave de leitura. Aí você tem espírito versus espírito. É claro, não é uma relação de oposição, é só para distinguir. A gente tem espírito com E minúsculo, que tem a ver com a revitalização de Israel no campo físico, social e político, até também termos uma vivificação espiritual. Então, você vai ver no versículos de 5 a 10 o significado de fôlego ou vento.
Ou seja, espírito ali representa o nascimento da nação para o mundo, uma ressurreição puramente nacional e política. É o que aconteceu em ou em 14 de maio de 1948. Ponto. Israel já está aí, mas ainda não está toda, porque tem judeus dispersos pelo mundo afora, mas a gente tem essa análise diagnóstica aí, e essa intervenção profética. Mas, por outro lado, a gente tem algo que é mais para frente, que tem a ver com a regeneração de Israel, quando você tem espírito com E maiúsculo. Aí a gente tem um cumprimento divino, a integração da profecia, o cumprimento divino, o significado. A terceira pessoa da Trindade, no verso 14. Então, o Espírito Santo, no verso 14, o Espírito, no verso 14, é o Santo, é o Espírito de Deus que opera a regeneração. O Espírito com E minúsculo tem a ver com. Então, esses ossos secos, eles vão ganhar um espírito no sentido de renascimento político e nacional, e agora você tem a representação, o cumprimento da nova aliança, uma verdadeira conversão espiritual. Quando Deus tirar o coração de pedra, colocar o coração de carne. Quando Deus imprimir as leis no coração deles, e quando Deus colocar o Espírito dentro deles. Aí, quando Deus colocar o Espírito dentro deles, nós temos a, a conversão da nação de Israel. Pode seguir, irmão. E aí nós temos a fase um, a restauração nacional e política. Aí você tem assim a construção. Então, carne e pele, revestimento político. Nervos e tendões, conduítes de estrutura. Ossos secos, fundação mecânica. Então você tem o verso 8 do capítulo 37. Olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne e estendeu-se. A pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Então aí você tem a coisa sendo construída. Diagnóstico da fase um. Primeiro, Deus dá a vida ao país judeu. O retorno físico à Terra, 14 de maio de 1948. Os esqueletos ganham carne, formando um corpo político, mas continuam espiritualmente inertes. É a fase um. Vamos para a fase 2, irmão. Aí você já tem a regeneração espiritual, que não é agora. Então, o que é que se cumpriu de Ezequiel 37 em termos, de irmão Elias, dos vales dos ossos secos? Ah, não, nascimento político, é o revestimento, Deus colocando fazendo essa construção. Então, a Bíblia é parcial. Agora você tem milênio, a vinda de Cristo. Ele vai começar a trabalhar na tribulação, essa conversão deles, que começa com duas testemunhas, que provavelmente é Elias e Moisés, vai para a conversão dos 144 mil, a mulher do capítulo 12 de Apocalipse, que vai fugindo. Então Deus vai começando a trabalhar até ele despontar nas nuvens, eles se lamentarem, chorarem por aquele que eles transpassaram e todos se converterem, e Deus ali colocar o Espírito dentro deles, inserindo-os no milênio, são os benditos, são os pequeninos irmãos de Jesus, que ele insere em capítulo 25, 31 a 46 de Mateus. Então, porei em vós o meu espírito, verso 14, e vivereis, e vos porei na vossa terra. É isso aí. Eles estão lá, mas não estão ainda com a terra. Então, eu porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos poreis na vossa terra. Quem agora são as três alianças com a palestiniana vindo de quebra. O TTT. Primeiro T, aliança abraâmica, terra. Segundo T, a aliança davídica, o trono. Terceiro T, a aliança nova, o trato, quando Deus faz esse milagre, ele vai pôr dentro deles o espírito dele. Conexão teológica. Dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós um coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36, 26. Diagnóstico da fase 2. A regeneração final, operada pelo Espírito Santo sobre a casa de Israel,
e sobre a casa de Judá. Aí a inauguração da nova aliança. Pois hoje a gente desfruta de aspectos dela, mas agora vem as 14 promessas. Hoje a gente desfruta de apenas 2 promessas. Agora vem as 14 promessas e a inauguração, porque o Senhor Jesus faz essa nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Pode seguir, irmão. Então, a identidade do rei em Ezequiel. Aí aparece a identidade do rei. Promessa davídica. Lá está, verso 24. E meu servo Davi será rei sobre eles. Você vai ver aí um milênio despontando. E o meu servo Davi será rei sobre eles. E todos eles terão um só pastor. Ezequiel 37, 24. Esse meu servo Davi é Cristo, o filho de Davi. É ele que é esse meu servo Davi. Mas tem dispensacionalista clássico que diz, é Davi. Diga assim, se Davi for corregente, o pastor Juvenal, não tem problema, Davi está lá, ressuscitado. Se Jesus disser assim, eu vou reinar e meu pai aqui, Davi, vai estar comigo aqui como corregente. Ótimo, não tem problema nenhum. Eu não vou brigar com o clássico que pensa assim, não. Está tudo jóia. Mas Jesus, se você linkar, você vai ver que é Jesus, o meu servo Davi, porque olha bem, irmão Hélio, aí, vou estar bem claro aí, ó, nas duas bases da lâmina, ó, versos 24. Meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Aí o que é que Jesus diz em 10:16? Aí linka, hein, pastor Ulisses? Só é linkar. Ó, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Ele está falando dele. Então é Jesus, filho de Davi. Conclusão: o vale de ossos secos aguarda seu cumprimento definitivo na segunda vinda. O que temos no máximo do vale de ossos secos é 14 de maio de 1948, apenas a questão nacional e política. Mas nós não temos a regeneração. Então, o seu cumprimento será sob o reinado exclusivo do Messias. Pode passar, irmão Almir? Aí nós temos a síntese profética de Charles Hayre. O que é que Hayre faz? Hayre diz: restauração à terra da Palestina. Ezequiel 37, 21. Restauração à terra da Palestina. Ezequiel 37, 25, 21. Unificação dos dois reinos, do reino do sul e do norte agora, em Cristo. Verso 22. Purificação de toda idolatria. Verso 23. Reinado do Messias sobre a nação. Verso 24 e 25. Milênio. A presença de Deus e do seu santuário. Verso 26 e 28. Milênio. Então, tudo isso aí é reino milenar. Vamos lá, irmão Almir, seguindo adiante. O tabernáculo eterno, também maravilhoso. Ezequiel vai trabalhar isso, esse tabernáculo, esse templo, né? Lá no capítulo 40 a 48, quarto templo. Mas aí tem a promessa de Ezequiel 37, 27, 28. E o meu tabernáculo estará com eles. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Aí você pega Apocalipse 21, 3, que já é no estado eterno. Aí ele dizia: eu ouvi uma grande voz que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo e o mesmo Deus estará com eles. Claro que não tem tabernáculo no estado eterno. A ideia aí é a ideia da presença de Deus, como ele sendo o próprio tabernáculo. Mas no caso de Ezequiel 37, 27, 28, Deus já está falando sobre o milênio, porque o quarto templo será construído pelo Messias. No caso da consumação, não. O verso 21 e 23 é a ideia da presença do Messias, porque ele é o tabernáculo, como é dito sobre a Nova Jerusalém, que a cidade não tem templo, porque o próprio Jesus é o seu templo. A profecia milenar expande-se para abarcar Israel e a igreja na nova terra, na glória eterna. Pode seguir, irmão Almir. Então, o Israel escatológico. Mais uma vez eu puxo o teólogo Eugênio Merrill. Ele diz: este é o Israel escatológico, a nação reunida desde os confins da terra nos últimos tempos. O povo de Israel se tornará um povo na terra e terá somente um rei, o descendente de Davi. Nunca mais os israelitas cairão na desobediência idólatra, porque são um povo limpo para sempre, permanecerá assim. Aí nós temos a reunificação total,
Retorno não apenas de Judá, como na Babilônia, mas de todas as tribos. Ezequiel 37, de 15 a 17, mostra todas as tribos, por isso a gente tem os 144 mil, já como um espelho do que vai acontecer no milênio. Soberania davídica, um único rei reinando sobre uma nação em sua própria terra. Purificação eterna, a cura definitiva da idolatria. Pode seguir, irmão Almeida. O ator principal, que é o falso Messias, dentro do contexto da tribulação. Essa parte eu vou preferir parar, porque aí a gente já entra no anticristo e a gente quer ficar só no vale de ossos secos. Irmão Elias, porque os irmãos, os pastores podem emitir qualquer coisa, ou se tiver alguma pergunta, alguma colocação, fiquem à vontade. O primo foi o primeiro. Pode perguntar, primo. Pode participar. Eu realmente fico maravilhado em poder ver essa amarração toda, né, a respeito da nação de Israel e, e podendo enxergar claramente que Israel não é, de fato, igreja, né, e há realmente um propósito de Deus para essa nação e para a igreja, né. Eu gostei bastante do link, né, do versículo 24 de Ezequiel 37, né, o link ali porque a princípio, se tivesse só o primeiro pedacinho, e meu servo Davi será rei sobre eles, tivesse parado aí o versículo, né? De repente, ficaríamos um pouco sem a informação que realmente linkando no final do versículo, terão todos um só pastor, né? Com João 10:16, realmente maravilhoso. Eu realmente gostei bastante dessa explanação aí, acrescentou muito para mim. Agora, mas a minha pergunta não é sobre isso foi só um comentário. Pastor Evaldo, os versículos, então, 12 e 13 de Ezequiel 37, quando fala a respeito da abertura dos sepulcros, essa referência, então, aí, diz respeito à saída dos judeus de todo o mundo para a nação de Israel, é isso? Está sem som, pastor. Pastor, precisa ligar o som aí. Sim, sim, porque a gente tem que entender, claro que nós vamos ter a ressurreição dos judeus pontuada lá em Isaías 26 e também Daniel 12, lembra? Que Hum, fala lá no versículo 2 da ressurreição deles física. A ressurreição para eles herdarem também Abraão, Isaac, Jacó e tal. Mas aí ele estava, nós temos uma linguagem figurada, onde temos os ossos secos, ou seja, a gente tem cadáveres ali. Então, uhum, a partir daí, ele está trabalhando com a restauração nacional. Então, claro que aqui eles estão sendo trazidos para, para a nação, como está acontecendo. O povo judeu ainda tem judeu uhum. voltando para Israel, não é? E aí, porque a nação está dispersa ainda, apesar de você já ter a nação de Israel, mas você ainda tem muitos judeus que estão em outros países, né? Alguns convertidos fazem parte da igreja, não estão mais nessa classe, nessa categoria étnica, Uhum. é porque Deus de ambos os povos fez um. Mas agora Deus também começa a trabalhar o retorno do povo para lá na frente trabalhar o avivamento, quando ele vai colocar o espírito dele dentro daquela terça parte que vai receber, que vai a receber o Messias. E aí eles vão entrar como núcleo do milênio, Israel e também gentios que protegeram Israel, que são as ovelhas colocadas do lado direito
quando Jesus fizer o julgamento das nações, e é ali que ele vai colocar o Uhum. Espírito dentro da nação, que quando ele descer, é dito que o povo vai chorar e se converter, vendo e crendo no seu Messias, porque eles foram enganados na tribulação. Primeira parte da tribulação, todo o povo de Israel vai abraçar o anticristo. O pacto vai ser feito com todo o povo. Não tem número ainda, entendeu? O número Uhum. 666 é no meio, implantado pelo falso profeta. Na primeira parte, o anticristo sinaliza para Israel com um pacto de paz. Só que Israel vai acordar quando ele se assentar no trono, dentro do templo, querendo parecer Deus, como Paulo fala. Que ele se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. Isso aí a gente vai tratar na próxima Uhum. terça-feira, né? E aí, diante disso, da abominação, da desolação de que falou o profeta Daniel, estiver no lugar santo, aí começa a grande tribulação e a grande ira contra o povo, porque o povo de Israel não vai ser perseguido na primeira parte. O povo de Uhum. Israel vai ser perseguido na segunda parte. Então, Deus começa a tratar com eles na primeira parte, mas a primeira parte, o povo de Israel está até acreditando. Jesus falou lá em capítulo 5:43 de João, ele disse: eu vim em nome do meu Pai e vocês não me aceitaram. Se outro vier em seu próprio nome, vocês aceitarão. E eles vão Uhum. aceitar. Só que em dado momento, um terço vai dizer: não, alto lá. Ele já proibiu sacrifícios, ele já agora está querendo ser adorado como Deus, a gente não vai aceitar. Mas dois terços dizem, não, é ele mesmo e tal. E aí, dois terços vão ficar com o anticristo e se perder, um terço vai ser salvo. É isso. Então, agora eu fico pensando aqui, como que o aliancista, então, pode explicar esses dois versículos aqui, se Israel for igreja, igreja de Israel? Então, qual referência dariam para esses dois versículos aqui? É espiritualizar, né? A tônica do aliancista é alegorizar e espiritualizar Então, as profecias e canalizar para a igreja. É o que porque eles fazem. porque não teria como encaixar isso aqui, né? Porque se, de fato, aqui o entendimento é sobre essa reunião novamente de todo esse povo espalhado, né? Se hoje é tudo uma coisa só, esse texto, então, É, ele é, fica sem explicação. É como também Isaías 29 quando fala de pobres, né? Fala está falando do milênio, do Na surdo, verdade, está falando de surdo, porque vai nascer surdo no milênio que o Messias vai curar. Vai nascer cego no milênio que o Messias vai dar a visão. Vai nascer para pessoas paralíticas no milênio, porque o nascimento é questão genética. E o Messias porque o Messias vai continuar operando os milagres que ele operou lá quando ele uhum, falou que ele fazia aquelas coisas. Se eu faço essas coisas, é chegada a voz do reino. A palavra em quem? Aí que os aliancistas de dispensacionalistas progressivos dizem que o reino está inaugurado por causa dessas coisas. Não, uhum. porque em dado momento os judeus não creram. Aqueles milagres foram para provar que ele era o Cristo, o Messias, mas eles não creram. Tanto que o É, clímax disso vai ser Mateus 12, quando eles vão dizer que ele está expulsando o demônio ali é por Beelzebul. E Jesus uhum. diz: vocês estão blasfemando contra o Espírito Santo. E aí não tem perdão. Então Jesus já fica indignado com eles. E dali para frente, Jesus vai começar a falar do reino em termos de futuro, quando antes ele falava em termos de Sim. presente, porque ele estava presente. Mas o reino não foi inaugurado porque ele foi rejeitado, crucificado e o precursor foi decapitado. Isso a turma dispensacionalista progressiva não consegue enxergar. Não é só os aliancistas que não Uhum. conseguem. Então, como é que no capítulo 29 tem cego, tem surdo e tem pobre? Vai ter Uhum. pobre no estado eterno? Não. Vai ter cego no estado eterno? Não. Vai ter. Aí eu pergunto assim, como é que eles explicam? Eles não explicam. Exato. Então, Eles não conseguem explicar. pensar num único povo, realmente há muita coisa aí que ficaria sem explicação nenhuma, Sem né? É explicação. Quem incrível, consegue, realmente. quem consegue dar conta dos textos é o dispensacionalista. É, O aliancista realmente, não dá conta. Por isso eles fogem. realmente. Hoje eles estão tentando. Hoje você pega Leandro Lima, Paulo Júnior, Herbert Júnior, Augusto Nicodemos e Hernandes tentando. Mas antes eles nem tentavam. Antes quando falavam escatologia, eles saíam pela tangente.
Eles nem procuravam, procure saber se antigamente nas igrejas, até hoje na convenção, qual a igreja que estudou, que pastor estudou Apocalipse? Que pastor estudou Uhum. alguma coisa sendo não dispensacionalista? Estuda, porque ele não sabe. E o progressivo hoje está na mesma linha. Eu vi o Uhum. pastor Batista Regular, que fizeram a pergunta do Apocalipse, ele era progressivo, ele disse que ainda ia aprofundar. Eu vi outro batista regular, que é um grande batista regular, que é progressivo, que diz que a esposa, em capítulo 19 de Apocalipse, é Israel, não é igreja. Eu vi o Craig Blake, o Roberto Sussi dizer que o templo lá, foi medido o templo de Deus lá no capítulo 11 com a vara de ouro, que aquele templo de Deus é a igreja. É a gente, porque É. a Bíblia fala. Então, esse pessoal que tá. Tem muitos aí em São Paulo, viu? No Logos. Então, esse pessoal, essa turma aí, vai ter muita dificuldade. Eles ficam um pouquinho atravessados comigo, por isso que o senhor não vai ver nunca o pastor Evaldo pregando. E aí, Breces, viu? Não adianta nem tentar, viu, pastor Ulisses? Senão vai ter problema. Nós estudamos no Logos, não, Logos não, quando eu estudei lá, mas não era Logos aí, né? O Mas Logos tem hoje está uma mais sequência. modernizado, tem mais intelectualismo. Bibi. No meu É Mas isso vamos tempo, aí, tá lá. bom. tempo Obrigado. de ser Pedro, básico, então, né, Elias? O hã? te- Nosso tempo de ser básico, Seminário Batista Regular de São Paulo, o seminário era pré-milenista. Não, mas é. O dispensacionalista progressivo, Tribulacionista, que é o termo mais específico. Pré, pré-tribulacionista. Não, tem Pré-tribulacionista. muitos dispensacionalistas progressivos que são pré-tribulacionistas também. Né? O próprio Darrell Bock e o Craig Blazer são. O problema é que você tem três dispensacionalismos hoje. Hum, Dizem que o dispensacionalismo clássico era o 1.0, olha o que, é que eles falam, né? Era 1.0, o de Scofield, John Nelson Darby e Leo Sperchef. ah, O nosso, que é revisado como clássico, eles chamam de 2.0, que é o de John Dwight Pentecost, Alvin McLean, John Balwood, Charles Fiber e Charles Hyde. E é. esse agora é de Darrell Bock, do David Tanner, do John Martins, do Craig Daisy, que está lá no Dallas também, eles chamam que é 3.0, que é o mais potente, Monklaus, que é o mais possante, é o carro 3.0. Agora, muito cuidado para ele não bater na mureta e ter um estrago daí. Mas esse não é chinês, não, esse 3.0, né? É, o Baidu, né? É, então pronto. Mas é Ok. irmão Ulisses, né? Pastor Ulisses. Pastor Ulisses, por favor. Isso, eu fico sempre fascinado, né, em poder ouvir algo que eu aprendi lá no meu seminário e tenho defendido há mais de 40 anos, né, que já estou na vida cristã. Ah, é triste, né, ver companheiros, né, indo para outra linha, muito, muito triste, sendo que está tudo aí, né? Eu Poxa, pergunto, eu pergunto até ao senhor para não cometer alguma falha aí. Eu estou errado no que eu estou falando? não, certíssimo, pastor. Não, eu só Até estou colocando se isso aí. isso. Há mais de 2 anos atrás, quando eu dei aula aqui no Escatom, né, substituindo o pastor José Bezerra, e falamos, né, sobre dispensações, eu falei tudo isso que o senhor passou hoje aí, eu passei aqui para o grupo também, né, não com a expertise do senhor, né, porque eu não sou aí um didáscalo, né, o senhor tem facilidade para ensinar, isso é ótimo. Mas é triste também ver, né, o quanto o pessoal tem espiritualizado Ezequiel 37. Olha, é muito, muito triste, né? Pessoas vão para qualquer vento de doutrina, né? E acaba, às vezes, até falando, não, aqui está falando do pecador, né? Que precisa se Hum. arrepender, e quando se arrepende, o Espírito Santo é soprado nele. É
triste, muito, muito triste, né? Por quê? Não querem gastar um pouco de tempo para conhecer um pouco mais de escatologia. Então, eu agradeço mais uma vez aí ao grupo, né? Todo o grupo aqui, também pastor Evaldo, por continuarmos aí aprendendo aquilo que nós que vem foi nos ensinado, né, nos primórdios, né? Mas ainda eu expresso que minha tristeza com, olha, vários colegas, né? Já O teve senhor, colegas que entraram aqui no grupo, assistiram uma aula só e não quiseram mais. o Mas é isso. senhor é, o senhor é dispensacionalista raiz, como também o pastor Lorival, os irmãos aí, toda a turma aí dos católicos que está com a gente, é tudo raiz. A gente tem que ser raiz mesmo, e Ver- preservar 1.0. os ensinos dos nossos antigos. É, eu me lembro do irmão, aqui para nós, viu? Mas eu me lembro do pastor José Bezerra falando comigo, ele falando, manifestando a tristeza dele, que estava no Logos, fazendo mestrado. E aí ele disse que ouviu um professor ensinando o dispensacionalismo progressivo e começou a ensinar essas coisas. Disse que ele deu uma pancada, o pastor Bezerra, e foi pá, pá, pá. Aí o professor recuou. Né? Eu não vou dizer quem era o nome, mas eu estou passando para os irmãos, e eu estou passando isso aí, irmãos, e eu estou passando, eu digo aos irmãos, passo com tristeza. Eu queria que o movimento, porque digamos que a galinha dos ovos de ouro do movimento batista regular era a sua escatologia elogiada em todo o mundo. Os batistas regulares foram elogiados pela posição, a editora Batista Regular, até agora, ela está sendo liderada hoje por um dispensacionalista progressivo, mas até agora eles não botaram livros de dispensacionalismo progressivo para publicar. Eu espero, eu estou aqui na expectativa. Eu estou na expectativa, irmã Elias. Até quem faz parte da coordenação de publicação, dois que fazem parte, que são revisados, eles chegaram para mim e disseram: Pastor Evaldo, um livro desse, do calibre do senhor, um livro manual desse, tão rico, por que a editora Batista Regular não publica? Se a gente jogar lá se a gente colocar no corpo editorial, porque eles fazem parte, o senhor cede os direitos autorais, eu digo, eu cedo, e ainda se precisar de alguma ajuda financeira de minha parte, eu dou. Cedo com muita tranquilidade, mas eu vou, desde já vou dizer ao senhor, pela liderança, não vai querer publicar porque bate no que eles pensam. Então, Eu olha só. espero hoje, ainda espero, porque eles fizeram dois lançamentos enquanto estava lá liderando o pastor Mark Swindenberg. Aí, com o pastor Mark Swindenberg, que é revisado e é clássico, aí ele conseguiu lançar o livro de Hayre em 2020, Dispensacionalismo, antes de sair, porque ele foi para o Rio Grande do Norte, está ensinando lá. Aí, antes de sair da editora, ele deixou pronto o manuscrito do dispensacionalismo e também o lançamento desse aqui, ó, que é nosso e é maravilhoso. Esse aqui, ó, 21, já com esse corpo editorial, foi lançado. A Grandeza do Reino do Alva McClain. Tá ótimo. Mas se lançar livro de dispensacionalismo progressivo, pastor Ulisses, pastor Evaldo e outros pastores que gostam de estar na associação, a gente vai gritar. A gente vai dizer alto lá. Não vê com o Darrell Bock, com o Craig Blaze, com essa turma. O Cibima lançou, né? Que o Cibima é quase todo. Geraldo Nilma, pastor Geraldo Nilma diz, pastor, eu sou uma voz no deserto no Cibima. O Cibima é praticamente todo dispensacionalista progressivo. Todo. Ô, pastor Evaldo, Só eu que estou pastor lá Evaldo, trabalhando. só desculpe interromper, mas falando da editora, é triste, mas esses últimos 2 anos eles não mandaram nenhum representante deles para a associação. Verdade. Não, pastor, aí eu vou corrigir. Essa última associação, o irmão que está liderando o presidente estava lá. Eu conversei com ele.
É muito meu amigo que estava lá. Não, aqui, Ah, não, a não associação estava aqui, aí na a Ibrex. Ibreces. Aí, A na Ibreces. Ibrex, é. Tá O bom, tá Volney não bom. veio e não mandou ninguém. O ano Não mandou passado ninguém. também não. Isso. Mas assim, irmãos, eu estou fechando aqui o. Deixa isso para lá. O nosso manual continua. Tem lá o aval do Firme e Escatom, forte. tem lá Elias e Almida no aval, tem Juvenal aqui, tem a turma aí. Então estamos juntos, defendendo o dispensacionalismo progressivo. Eu ia morrer, ia ficar póstumo, mas Deus me segurou por aqui. Então estou com os irmãos aí e a gente está no Escatom melhorando. E se eles não quiserem publicar, irmãos, isso não, para mim não faz diferença. Hum. Eu estou indo pelo Brasil afora, nas associações, e estou divulgando o livro e pregando Hum. sobre o livro. E não é, irmão, estou pregando para defender a nossa visão. Eu não estou trazendo nada novo, eu estou trazendo algo que a gente crê. É a nossa crença, irmãos. E na hora que mexe com a nossa hermenêutica, com a nossa crença, pastores e irmãos, isso é complicado. Quando começa a aproximar do aliancismo, já tem pastores batistas regulares que não acreditam mais que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Hum, Acredita que a igreja vai ser arrebatada no pré-ira, o chamado arrebatamento pré-ira. Eu já vi defendendo isso. Mas eu acho que isso não é honesto, porque o nosso distintivo 22 é o último, é que nós somos pré-tribulacionistas e pré-milenistas. Para mim, assim, se alguém quiser ser pré-ira, deixa a igreja regular e vá procurar criar uma denominação ou aderir a outro grupo, porque se eu mudasse essa posição, eu ia procurar outro grupo. Mas eu não posso crer diferente que a igreja Uhum. passa a tribulação e continuar batista regular. Deixa os reformados lá, deixa os aliancistas lá. Eles querem viver nessa vida, mas criar o dispensacionalismo progressivo para amenizar a coisa e puxar a continuidade do aliancismo para dentro do nosso movimento, eu acho que o nosso movimento vai perder muito. Entendeu, irmão Mi? Vai perder Não muito. entendi. Porque o que a gente crê aqui é uhum. bíblico. E a gente crê e está nas escrituras e a gente defende com unhas e dentes porque é bíblico. Entendeu? E aí a gente vai Sim. continuar defendendo isso. Junto com vocês, né? Vocês aí, junto com a Voltando para gente. o negócio, as pessoas se deixam influenciar, né? Então, o movimento reformado, o movimento reformado atualmente está exercendo muita pressão sobre o evangelicalismo brasileiro. E essas mudanças aí, provavelmente seja eles se deixarem influenciar. Eu, eu, tô, eu me converti com 17 anos, em 14 de abril de 74, e conheci os batistas regular pré-milenistas, todos, em qualquer lugar que você fosse. Se você fosse para o norte, para o sul, para o oeste, os Mas batistas. continua, irmão. Mas continua. Isso a gente tem que ser honesto, irmão. Pré-milenismo, todos os regulares são. Não, Todos. Até os progressivos. O problema estão mexendo agora é no arrebatamento. É no arrebatamento. exatamente. Entendeu? No arrebatamento é que É, muitos estão é, deixando de ser Tanto que eu não dou pré-tribulacionistas. muita ênfase no termo pré-milenismo, exatamente por essas ramificações. A É minha porque ênfase muitos, maior é muitos, no pré-tribulacionismo, que isso. significa até que que mude o conceito, que significa para mim arrebatamento antes da tribulação. E também, irmão, Essa semana alguém é, me disse que crê no arrebatamento depois da tribulação. Aí eu brinquei com ele. Rapaz, não chega a aguentar o Lula, você vai querer aguentar o anticristo? Mas faz um ano e pouco que eu estou ensinando Ezequiel na nossa igreja. Uhum. Já passei por Gog e Magog e agora eu estou no Uhum. quarto templo. tá certo, tá E joia. estamos juntos aí na interpretação literal do quarto templo, para o Do milênio, quarto não para a tempo. eternidade. Né? Então, agora será que esses fatores aí que têm ocorrido não é porque os próprios seminários não têm professores
que realmente conheçam do assunto, porque, por exemplo, principalmente na época que eu estudei, o seminário já tinha dado uma caída, né? Porque nós tínhamos professores lá que depois o professor formou já começava a dar aula no seminário. Foi Uhum. comentado aqui a respeito de nomes renomados, né, de pessoas, professores com uma experiência grande para poder transferir esse conhecimento para os alunos. Hoje você vai no seminário, você acaba conhecendo mais que o professor, entendeu? Então, É. eu acho que o próprio seminário, ele não cuidou dessa parte aí. E eu acho, Então, irmão Almi e demais pastores e irmãos aí, eu tenho falado, falei agora no SEBRA, já falei no seminário lá do Rio Grande do Norte, no Bereano, e eu falei também em Manaus, está faltando a disciplina dispensacionalismo nas grades. Porque uma coisa é você pegar a teologia, de bibliologia até escatologia, e fazer aquele desenho. Tanto que quando a gente vai examinar candidatos que chegam na escatologia, nenhum deles fala, pastor Juvenal, de pastor Lorival, pastor Ulisses e demais pastores aí, nenhum deles fala sobre dispensacionalismo. Entendeu? Se você chegar assim e perguntar, diga aí para mim, conceitue aí o que é uma dispensação. Qual a não tinha. diferença entre dispensacionalista e Ou, aliancista? até mesmo se perguntar quantas são as dispensações. A Uhum. maioria não sabe, né? Ou quais são os três elementos, o sine qua non de Heidegger, aquela questão da hermenêutica histórico-gramatical consistente, ou literal, a doxologia como mito da história e a distinção entre Israel e igreja, e bem ficar É, nítido isso não. num credo do pastor que vai ser examinado, porque o irmão Almir está coberto de razão. Parece que estão olhando para a escatologia como se fosse como a convenção veio e os reformados veem escatologia como algo secundário e não algo primário, que influencia a eclesiologia e influencia também a própria escatologia. Ou seja, se você tem 300 versículos no Novo Testamento que falam sobre a segunda vinda de Cristo, isso quer dizer que dos 27 livros, a cada 25 versículos, um é sobre escatologia. É. Você tem capítulos inteiros sobre escatologia, 24, 25 de Mateus, 21 de Lucas, 13 de Marcos, 1 Coríntios 15, escatologia na veia, ressurreição. Temos dois livros de Paulo, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, é só escatologia. Você pega Apocalipse, os 21, ou 22 capítulos, só escatologia, e você dizer que escatologia, um pastor diz, pastor, lá na minha igreja só digo que Jesus vai voltar. Me pergunte mais alguma coisa que eu não sei de nada. Um certo pastor, ele era da Igreja Batista de Santos, né? Ele dizia assim: não me importo como vai ser no futuro, não, eu quero é ser pego de surpresa. E essa semana alguém estava falando nesse sentido de que não se interessava por a doutrina das coisas, das coisas futuras, né? A escatologia, a doutrina das últimas coisas. Ele disse, aí eu falei, mas você está incorrendo em uma desobediência, rapaz. Está transgredindo o mandamento aí. Pedro diz, não desprezeis profecias. Aí eu não, isso é verdade, mas E não então vai ter não se galar. interessar por escatologia é incorrer em transgressão dessa E outra coisa, pequena pastor frase. Lorival, e outra coisa, não vai ter um tipo de galardão que Uhum. Paulo cita em 2 Timóteo 4, versículos 7 a 8, ele diz: Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo Pastor juiz me dará Evaldo, naquele dia. galardão, E não ninguém. somente a mim, veja bem que ele diz: não somente a mim, mas a todos que amarem a Não. sua vida. Quem não fala de escatologia não ama a vinda de Jesus. Então não vai ter galardão, a coroa da justiça não vai ter, Não pelo vai. menos esse. Não, eles Eu negam preciso até. fazer uma defesa aqui,
do Instituto Bíblico Maranata, não o lá o da Bahia, né, mas o lá do Paraná, onde eu estudei, faz parte da grade, o estudo de escatologia em todos os cursos e também incluindo o estudo de dispensações, né, dispensações clássicas. Isso aí já de longa data faz parte do currículo lá, tá bom? Ô, pastor, mesmo Então, porque o se quiser estudar principal autor, escatologia no duro, mesmo porque Instituto o Bíblico fundador do Maranata. seminário, o fundador do seminário Maranata, foi ele que escreveu o Plano das Épocas, né? O Ah, Sim. Paulo Coelho, hein? Uhum. Irmão Paulo, Klaus, tá meio difícil aí, irmão Klaus, mas vê se consegue falar aí, que ele levantou a mão, fica à vontade. Não, de onde eu vejo, parece que os seminários, eles estão com muito foco no, no desenvolvimento científico da teologia. E estão um pouco afastados do que seria a revelação da verdade. Em que sentido eu digo isso? Quando um pastor está pregando na igreja, ele está trabalhando com a revelação da verdade, né? E às vezes parece que o seminário vai na linha de, de debate científico. Aí quer trazer todas as correntes, é, vamos dizer, abre margem para, vamos dizer, parecido com o que acontece no mundo científico secular. São correntes, você escolhe uma. Aí, assim, eles vão escolher. Eles vão escolher. Eu já vi pastor recém-formado aqui no Seminário Batista lá do Sul falando que os 6 dias de Gênesis são eras. Olha, não tem fundamento nenhum para dizer isso a partir do texto bíblico. Por quê? Porque está tentando convergir com a ciência humana secular, está tentando encontrar uma maneira de agradar gregos e troianos, né? Mas é por quê? Porque alguém lá no seminário, durante a aula, apresentou essa corrente de entendimento teológico. Agora vem cá. Se a gente está trabalhando, olha só, o que eu quero dizer entre debate científico e revelação da verdade, certo? Que eu acho que é nisso que eu acho que está provocando tudo quem está assistindo hoje. Quando a gente fala sobre revelação da verdade, a gente perde tempo com a mentira. Se tem um entendimento que a gente sabe que é equivocado, a gente vai gastar tempo com esse entendimento? Aí, sinceramente, se a gente pega o núcleo de formação dos nossos pastores, do nosso movimento, e abre as portas para um monte de entendimento furado que não tem de fato base bíblica para justificar um debate científico, o que que eu estou fazendo? Estou dando margem para o inimigo trabalhar. E ele vai trabalhar. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Então, assim, de onde eu enxergo, tá? Que eu acho que eu nem tirei o direito de estar fazendo esse tipo de reflexão, porque eu não conheço o suficiente nem do mundo do seminário e nem eu conheço o suficiente a própria Bíblia. Mas de onde eu vejo, e assim, tem uma perspectiva que eu conheço bem, que é a perspectiva acadêmica, que eu sou professor universitário. Então, eu sei como é que a ciência funciona. Eu sei que é uma bagunça. Por quê? Porque como na ciência secular o homem busca a verdade e nunca pode admitir que alcançou a verdade absoluta, porque senão a ciência morre. Então, a ciência é a cultura da dúvida. A gente sempre tem que estar duvidando, sempre tem que estar questionando. A ciência é baseada na dúvida. É Uhum. interessante isso, né? É interessante isso. Enquanto que a Bíblia traz uma revelação. Não é baseado na dúvida, é algo diferente. Então parece que às vezes os seminários eles tentaram imitar o mundo científico é, secular. é, E aí nisso abriu as portas para um monte de coisa. E aí você pega um monte de aluno que está ali em formação. é, é, Nem sempre esses alunos são conduzidos pelos próprios pastores no entendimento da palavra, porque é, na igreja a gente trabalha com revelação, né? Quando o pastor está pregando, ele está pregando a revelação de Deus. Não é questionável, né? Eu sei que alguns pastores até pregam, olha, existe essa corrente teológica, existe essa corrente teológica, existe essa corrente teológica, mas ninguém
demora muito tempo estudando uma corrente teológica que a gente sabe, ou que no entendimento do batismo regular é furado. Ninguém gasta, na igreja ninguém gasta muito tempo com isso. E com o que a gente gasta tempo na igreja? Com o que a gente entende que seja a doutrina verdadeira. Porque ninguém vai perder muito tempo com a doutrina falsa. Quando o pessoal é treinado na Casa da Moeda para reconhecer dinheiro verdadeiro e dinheiro falso, durante todo o curso, eles só lidam com dinheiro verdadeiro. Eles não pegam dinheiro falso. Verdade. Eles não pegam dinheiro falso. Quando termina o curso, deu uma nota falsa para esse cidadão. Ele diz, opa, isso aqui é falso. Na hora ele reconhece. Por quê? Porque ele só conhece dinheiro verdadeiro. É. Aí, Aham. assim, de onde eu vejo, tá? De onde eu vejo, parece que os seminários estão tentando imitar as universidades e estão É, trabalhando com dinheiro verdadeiro e dinheiro falso ao mesmo tempo. E quase que com a é, mesma intensidade. Aí cria uma opção de escolha. Aí o aluno escolhe. Ah, eu gostei dessa, ó, eu gostei dessa. Não deve ser era mesmo, deve ser era mesmo. É até mais confortável pensar que os dias lá de gente são eras, porque aí a gente vai escandalizar menos esse pessoal do mundo e talvez eles venham mais para a igreja porque eles vão se sentir mais confortáveis. Só que isso não é verdade. então, Então, eu concordo. nessa linha do Klaus, Irmão Carlos, muito bem analisado. então, nessa linha do Klaus, na mesma linha dele, eu vejo que o seminário, há um tempo atrás, quando eles quiseram passar um canudo para os alunos, reconhecido pelo MEC como curso superior, eu Hum. acho que isso daí tirou um pouco daquela seriedade do seminário de realmente. Por que que o aluno vai para o seminário estudar as Escrituras? Eu conheci pessoas que estavam ali, mas eles estavam muito preocupados com o reconhecimento de um nível superior no seminário, reconhecido pelo MEC, essas coisas. Eu vejo dali para cá, eu venho acompanhando, acho que alguma coisa interferiu aí também em relação a essa mudança, né, que houve nos seminários, nos nossos seminários, e querer agregar um currículo voltado a ser reconhecido pelo MEC, o que realmente é, causou um interesse por parte de muitos alunos, não do aprendizado real das escrituras, mas de ter um diploma, um canudo reconhecido pelo MEC, né, que no meu modo de entender, achei, né? Eu acho um absurdo. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? MEC é MEC lá, É, o seminário de estudo bíblico é outra coisa, é outra esfera, é outro nível, né? Enfim, é. mas eu acho que isso confundiu um pouco a cabeça dos alunos aí. Ok, ok, primo. Pastor Eu, Lorival, por favor, levantou a eu, mão e que- prossegue. eu, Fique à vontade. com relação a essa colocação do irmão Klaus, eu acho muito pertinente, porque, de fato, você não pode ficar namorando, né, flertando com aquilo que você não crê. Aqui no Escatom, por exemplo, a gente estuda as diversas doutrinas, as diversas visões sobre esse assunto, mas o pastor Evaldo está sempre trazendo, olha, nós somos assim, nós pensamos desse jeito e tal. Então está sempre alinhando e alinhavando para que a gente se mantenha identificado, né? Então, eu acho que um dos problemas dos seminários é que eles próprios podem não estar fazendo questão da sua própria doutrina, declaração doutrinária, né? Porque o seminário ele tem que ter uma posição, ele tem que ter uma posição doutrinária que ele ensine para os seus alunos. Então, quer um aluno vir de outra doutrina? Pode vir, mas vai aprender aquela lá, que é a linha que aquele seminário orienta os seus alunos, porque ele também é responsável por aquilo que ensina, né? E se você dá essas diversas vertentes, ó, tem essa, você escolhe o que você, o que te agradar mais, isso só traz instabilidade e insegurança no ensino. Eu acho que o seminário bom, ele vai ter a sua identidade, o seu perfil, a sua doutrina que ele defende, e os seus professores vão andar por aquela doutrina, né? Vai mostrar outra visão? Vai. Mas eu creio que, como bem colocou o irmão, brevemente, apenas comparativa para mostrar a diferença e a força da base bíblica que você tá trazendo ali, né? Porque senão realmente dilui, fragmenta e deixa até o aluno fraco com relação a,
aos pontos fortes da doutrina bíblica. Colocações maravilhosas e tanto Klaus pontuando esse, essa questão, tomando como exemplo as eras, isso vem de uma visão equivocada do evolucionismo chamado evolucionismo teísta, que é antibíblico. E aí vem o irmão Almir e coloca uma coisa que a gente já brigava lá atrás no movimento. Os irmãos lembram na associação, nas associações. Irmãos, quem quiser fazer um curso superior reconhecido pelo MEC, faça. Se é pastor e tem condições de fazer, faça. Se agrega ao seu curso, faça. Mas não é. O seminário é o local de preparar pessoas para o ministério. Uhum. Então, na hora que você abre a guarda para. Tem sido um desastre seminários que estão abrindo a guarda, que o MEC está exigindo até que tenha professor que faça vestibular, onde até descrente, espírita e outros vão ter que ir lá. Porque senão, porque é justo. Se está com reconhecimento do MEC, não pode ser excludente. Uhum. Então, para que a gente ter seminários com reconhecimento de MEC? Por que, Exato. que a Faz pessoa, depois sentido. de formada, se tiver algum, quiser fazer direito, quiser fazer letras, quiser fazer. Eu fiz 4 graduações no seminário, eu lidero o seminário, não quero conta com MEC aqui, não. Já se Uhum. tornou seminário, a gente vai continuar formando pessoas para o ministério. Amém. E a outra palavra que o irmão Lorival deu, que é excelente, irmãos, muito cuidado com a nossa identidade. Isso que o pastor Lorival traz. Amanhã a gente não pode deixar a poeira tomar conta da nossa identidade e daqui a pouco a gente está, como a expressão do pastor Lorival, desidentificado com as doutrinas batistas regulares, distintivas. E amanhã a gente está crendo em várias coisas e acaba não crendo em nada e desidentificando. E eu acho que nessa parte de escatologia a gente tem que brigar mesmo para defender o que a gente crê sem essas misturas. E aí você sair de um tipo de hermenêutica para criar outra hermenêutica em nome de um... Por isso que eu botei, irmão, foi de propósito que eu coloquei o 4º capítulo do nosso manual sobre o intelectualismo, que tem muita gente aí que se acha. E os aliancistas acham que eles, na pirâmide, não tem a pirâmide do espiritismo, que diz que a Umbanda está aqui em cima, depois vem a Quimbanda, em seguida o Candomblé. Pois eles dizem assim, que a teologia reformada está na crista, é a nata do evangelho, depois vem os batistas, depois vem os pentecostais e em seguida os neopentecostais. Faz essa pirâmide aí. Aí tem muita gente que está querendo ser doutor e está querendo ficar bem na fita e está querendo dizer, se Augusto Nicodemos, se não sei quem, se Hernandes e tal. Pensa assim, eu tenho que Eu gostei do me aproximar desse povo, porque senão a gente vai ficar para trás. É como se a nossa crença fosse uma crença. A gente está discutindo aqui a magnitude do que a gente tem aprendido dentro do contexto do escatom, né? Então é isso aí. Obrigado. Nós temos mais 2 mãos e depois disso nós paramos, tá bom, irmãos? São 22h37. Então, pastor Juvenal, depois o pastor Ulisses. Eu só queria acrescentar o que o irmão Klaus disse, porque está tendo, não sei se os irmãos percebem, mas está tendo uma onda de autoajuda. O irmão Klaus colocou que provavelmente ou as igrejas ou os seminários não estão conduzindo os alunos na linha bíblica, né? Mas hoje em dia está tendo uma onda em que os pastores visam ensinar autoajuda para o povo, como fazer isso, como fazer aquilo, e não se apegam à exposição, a pregações expositivas das Escrituras. Então, estão abandonando a pregação expositiva e entra na pregação de autoajuda. Aí afasta as próprias ovelhas do grande pastor. Calça. Aí tem que ter cuidado. Obrigado, pastor Irmãos, João. Pastor Ulisses. algo que eu tenho percebido muito e fico muito triste é a falta de compromisso com o movimento. Muitos
pastores eu tenho conhecido que tem até citado, né, às vezes, não diretamente, né, mas indiretamente, que o movimento batista regular está arcaico, né, está ultrapassado, tem que se renovar, e se não quer se renovar, é triste que a pessoa, como o pastor Evaldo citou, né, poxa, se eu mudar a minha teologia, eu vou sair do movimento, eu não vou querer mudar o movimento, né? Mas tem muitos querendo mudar o movimento porque mudou as suas ideias, né? E isso é muito triste. E nós do Escatom, se já não falam, vão começar a falar, né? Aos dinossauros lá, né? Então, aos atrasados. Mas era só isso. Tá bom, pastor. Eu só queria fechar com uma coisinha só, que faz aproximadamente 2 ou 3 semanas, na minha igreja, cantaram um corinho que eu não conhecia. E esse corinho lá, ele estava dizendo que eu quero ver Jesus chegar em glória triunfal. Eu falei, eu nem cantei, eu falei, não quero ver, não. Eu quero vir de lá com ele, eu não quero ver isso, não. Se vocês querem ver, vocês vão passar pela tribulação. Eu não vou cantar isso, não. Você entendeu? Então, assim, tem muitos corinhos que às vezes o pessoal canta que estão induzindo ao erro, e tem irmão cantando que nem sabe aquilo que está cantando. Esse é um deles. Então, realmente, e fica para a semana que vem a gente falar mais, então. Uma Ô, Elias, bênção. deixa eu Muito obrigado. fazer uma propaganda do meu livro aqui, ó. Claro. Quem ainda não adquiriu, tá? Tem um estoquezinho aqui. Tem um estoque Diga. aqui de uns 25 ou 30 ainda. O meu, cadê o meu? O meu também está aqui, viu, pastor? O meu É. chegou também, está aqui. Beleza. Ô, pastor Juvenal, já pode Ô, mandar oferta pro Escatom aí, rapaz. hã? Pode mandar oferta pro Escatom pela merchandising. Beleza. É, Tá. irmão Elias, e Oi. sobre essa questão de corinhos e coisa e tal, a gente tem aqui, ó, o Identidade Litúrgica dos É. Batistas, Vou adquirir esse aí, Muito bom. pastor. Eu volto. Identidade Litúrgica Batista Regular com uma vertente do fundamentalismo cristão nas lentes do historiador. Isso aqui é uma Deixa eu comprar esse aí, análise pastor. disso aí, irmão Elias, disso aí, dessa questão. Diga. Aí, o senhor não tem Maravilha. ainda não, né? Manda, eu Não, pedi eu para o senhor vou me comprar. mandar seu endereço, mas isso aqui, em nome do Escatom, em reconhecimento, eu vou mandar de Não, presente. primeiro o Pix. Primeiro o Pix, depois eu mando o endereço. Ô, Elias, Oi. não impede alguém de Oi. ser bênção, não, rapaz. Aí você impede as pessoas de serem bênção. Tá bom. Eu já pedi a ele o endereço, que eu disse que eu vou mandar de Tudo Tá bem, bom, eu pastor. aceito a bênção do Elias para mim. Eu me aproprio da bênção Pronto! dele. Então, irmão Hélio, manda para a gente. O senhor é muito dado a essa área da música, né? O senhor é responsável também por isso, por trabalhar um louvor que eu chamo assim, louvor que consulta o caráter do Cordeiro. Então, mande para mim o endereço que eu envio para o senhor, viu? Muito bom. Vamos então terminar. Eu queria pedir, por favor, irmãos, que lembrassem nas suas orações pelo meu cunhado Vanderlei, como eu havia falado um pouco antes, ele está realmente de necessitando muito das orações. Eu até combinei com o pastor Juvenal, vai comigo numa visita para ele na quinta-feira. Já falamos, mas queremos falar com ele, ver se ele consegue fazer uma decisão, pela graça de Deus, se Deus tiver nos planos dele, né? Enfim, a situação dele de saúde está muito difícil e a gente quer fazer uma visita para ajudá-lo num momento difícil realmente que ele está passando. Então, gostaria que os irmãos orassem por ele e pela conversão dele, tá bom? Muito obrigado. Obrigado a todos. O pastor Lorival, que faz a nossa oração final hoje, né, pastor Lorival? Então, por favor, puder nos dividir a oração. Amado Deus, Pai querido, queremos te agradecer por esta noite, queremos te louvar, ó Deus, por esse tempo que estamos concluindo agora, de considerações da tua palavra, considerações acerca da importante doutrina da escatologia e
o fato, Deus, de zelarmos por uma seriedade bíblica com relação aos assuntos e pedimos que o Senhor continue a manter a sã doutrina no entendimento nosso, ó Deus, no nosso coração, na nossa pregação, na nossa mensagem, na nossa palestra, no nosso ensino, na proclamação do Evangelho, Pai, para que as pessoas sejam os fiéis, aqueles sedentos pela tua palavra sejam corretamente orientados para que alimentem a sua esperança, fortaleçam a sua fé e aumentem o seu amor através do aprendizado da tua palavra, Pai. Queremos te agradecer pela vida do pastor Evaldo, que tem nos orientado nessa doutrina. Queremos pedir também que o Senhor opere o teu poder, a tua graça na vida daqueles que estamos intercedendo em nossas igrejas, em nossas orações, e queremos incluir também a vida do Vanderlei, ó Pai, pedindo que o Senhor opere a tua graça, fortalece ele, ó Deus, para que ele entenda o caminho da salvação Amém. e que também ele seja, ó Deus, alvo do teu amor e seja curado deste mal que está atravessando. Talvez não sabemos qual o caminho o Senhor tem dado a ele, mas que pelo menos ele tenha a oportunidade de compreender a mensagem do Evangelho, usa a vida do pastor Juvenal, a visita aí com Elias, para que ele seja alvo da tua graça, Pai. Sim, ó Deus. E lembramos de outros também que temos mencionado na tua presença, no teu altar, o irmão Rubens, também pastor José Bezerra, pedindo que o Sim, Senhor ajude nossos irmãos, ó Deus, a serem fortalecidos também na amém. sua saúde, na sua integridade física. Sim, Nós te louvamos por tudo, pedindo as tuas bênçãos para a nossa noite de descanso, nosso repouso. E se o Senhor Jesus não vier ainda, ó Deus, que amanhã nós possamos despertar com alegria, prontos para mais um testemunho da fé naquele em quem temos crido e queremos e que aguardamos a sua chamada para o arrebatamento e o nosso tempo com ele na glória celestial. Nós te louvamos por tudo, agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Ô, Amém. Elias, Amém. Obrigado, irmão. corrija aí o nome do amado pastor que vai lhe acompanhar. Eu Corrige falei o aí seu o nome. nome? É. Não, então, perdão. É o pastor José Bezerra. Ah, Você tinha José falado Bezerra. Juvenal. Eu até perguntei Juvenal. se o Gostaria, pastor. bem que seria um prazer acompanhar o irmão É, nessa eu visita. pensei, Obrigado, O pastor pastor Juvenal. Juvenal tá aqui em Perdão, São viu, Paulo, pastor Minas Lorenzo? Uberlândia, Eu Gerais. Minas falei Gerais. errado. eu até José Bezerra. perguntei se o pastor Juvenal estivesse por aqui, eu ia dar um jeito de Eu encontrar sei, Eu ele também, até nasce né? e foi em pensei São nisso, mas Paulo. falei, bom, É, deve estar por aí, né? então. Tá bom. Obrigado, irmãos. Uma boa Deus noite a abençoe, todos. muito Deus obrigado. abençoe. Boa noite, até Boa terça. noite. Foi um prazer revê-los, irmãos. Boa Revemos. noite, boa noite. Prazer nosso. Bom Pastor Boa retorno. Evaldo, noite, um abraço para Hélio. Só todos, mais viu? não é. Prazer em Aí, ver, viu? Maia, foi um prazer. Prazer Tchau, vê-los. Dá tchau. um abraço lá para a Célia. Será dado. Hélio, continua com a gente, firme e Boa noite, forte. boa noite. Falou, meu irmão. Abraço, Hélio. Abraço, irmãos. Boa noite, Abraço. também. Irmão Tchau. Almir, obrigado pela leitura do livro. Realmente E, a editora esqueceu de fazer algumas revisões. então, eu fiz aí A umas detectei, já colocações. mandei para eles. Ah, É, pastor, só na próxima edição. é, É. é. E, Agora e, sim, e aí tem que aí, esperar, e né? aí, pastor Juvenal, eu fiz Ah, algumas observações aí pode ser que seja engano meu também, aí depois o irmão vê direitinho e me não é diz se foi não. engano tal, Por meu exemplo, a aí. palavra envolver também, você acertou em cheio. Né? Eu fiz uma lista quase daquele tamanho ali para mandar para Ah, a é? editora. E mandei para a Ah, editora. certo. Tá Só que certo. eles disseram que só na próxima edição. Tá. Agora tem um detalhe lá no livro, aí, irmãos, que lá que depois é até falar com o pastor em particular. Deus continua fazendo milagres hoje? Acredito que não. Eu Não? coloquei lá. Então, É justamente essa só parte, porque providência. a sua providência, porque, por exemplo, quando eu li aquele pedacinho,
Eu Aham. vi lá, por exemplo, aquele avião que caiu lá os jogadores lá, que alguns Aham. sobreviveram, né? Isso não foi um É. milagre? Não, providência divina. É providência? É, Não é um providência. milagre. Qual a diferença entre providência e milagre, né? A providência, o milagre não tem meios, Deus não usa os meios. Notou lá? Não. E providência, Deus usa os meios, né? Ah, entendi, entendi. O homem, eles caíram semi-mortos, é, a providência divina fez com que eles fossem achados ainda vivos, levados para os hospitais e reviveu. Eu tinha comigo que ainda Deus continuaria fazendo milagres para poder demonstrar, né, Uhum. através desses momentos, que existe um Criador, né? Porque tem fatos que não dá para você conceber que poderiam acontecer se não tivesse um Deus por trás desses Uhum. acontecimentos, né? Porque seria Milagres. impossível. A providência divina acaba, se você não entender o conceito de providência divina, acaba confundindo. É, Não isso, deixa de ser um exato. milagre, né? Exato. Eu preciso me aprofundar um pouco mais nisso, porque Aham. possivelmente os dois devem andar muito junto ali um com o outro, né? Anda junto, é. Mas Ali hoje em bem dia, tênue. Deus teve períodos de milagres. Até na Né? Bíblia, não houve, milagre não foi uma coisa assim corriqueira, né? Que acontecia sempre. Deus tinha períodos de milagres, período de cessar de fazer milagres, que normalmente eram Exato, períodos muito longos, né? né? Porque, inclusive, hoje muitas pessoas ainda usam esse termo, né? Ah, isso foi um Um milagre, né? Foi um milagre milagre, foi um como força milagre. de expressão, até que existe, mas no fundo era um milagre, né? Por exemplo, alguém diz: um Fusquinha bateu de frente com uma carreta É, e o Fusquinha amassou todo e ninguém morreu. Milagre? exato. Né? Não, Nós porque diríamos milagre, milagre, se né? fosse milagre, o Fusquinha também não tinha sofrido nenhum arranhão, né? Porque Então, justamente, milagres são justamente, perfeitos, né? exato, eu preciso voltar a estudar isso Você direitinho concorda comigo? para me Milagre é poder. perfeito, não é? Um milagre é Sim, perfeito. O Fusquinha não, sem bateu, dúvida. amassou todo e ninguém morreu. Providência divina, Entendi. né? É um assunto interessante, né? Interessante. Eu vou me aprofundar um pouco mais, mas gostei, o livro realmente tem muito conteúdo, né? E realmente traz ali uma posição muito firme do pastor em relação aos assuntos. Eu gostei muito também daquele capítulo que o irmão fala a respeito da providência e a saúde. Gostei Uhum. demais desse capítulo aí. Gostei É, muito desse capítulo aí. Foi muito bom, ok. né? E Esse das, livro, se fosse estender os temas da Providência, ia dar um livro de 500 páginas. isso, Mas eu exatamente, não isso quero daí fazer. daria, viu, Elias, Né? para o Né? futuro estudar esse livro aí do pastor Juvenal, Porque né? o pastor Porque Não, o João tema é Pai, tem muitos pontos interessante. bacanas. sabe o João Isso é Piper? interessante, né? É interessante isso aí. Muito Exato, interessante é mesmo. muito, João muito bom o Piper, livro ele dele. fez um livro de 500 páginas sobre a providência divina. Porque Eu é um não li, assunto muito, eu fiz questão de não ler o livro antes de escrever o livro. né? Porque é Aí um um assunto, amigo me mandou um e-book, eu estava lendo, hum, muito difícil de é, entender. E é, livro, se você quer comunicar, você tem que comunicar de modo que quem lê o livro entenda. É, exato, realmente tem é que um ser linguagem assunto, simples, né? Sim, exatamente, mais simples. é um assunto, Deve lembrar, a gente estudou as leis do aprendizagem, lembra na escola dominical? Você tem que usar uma linguagem comum a você e É, e o aluno. Na mesma coisa na comunicação, é, você tem que é, usar uma linguagem, né, é, comum a você e eu vai tô ler lendo, eu tô o lendo um leitor. livro, Hã? tô lendo um livro aqui também, é muito técnico, muito difícil mesmo de Isso. entender. Não, esses aqui Fomos mesmo. planejados. Esse aqui Nossa, difícil, você tem que difícil fazer mesmo. malabarismo para entender isso aqui. Ó. então, É, exato, exato. Aí fica complicado, né? Complicado. Mas realmente o livro, o assunto é muito cativante, viu? Realmente gostei bastante. E vou voltar ele de novo, ler ele de novo outra vez. Eu tenho alguns livros que estão na fila com aguardando a outra minha visão leitura. agora. Depois eu vou Com voltar a outra ler de visão do novo. milagre, né, Mir? Né?
Aí faria de novo com outra visão, de milagre e providência. Isso, mas Mas já aí está sim que lá eu o podia me capítulo, né, aprofundar. na introdução, né? Exato. A diferença entre Vou entrar lendo agora esse do pastor Evaldo, que está na fila aqui. Eu já Ah, vou você já começar tem a ler aí. também. Eu vou. É. Você viu? Aí, Elias, você não quis a bênção, eu recebo, agora eu vou receber a bênção, cara. Você Você, rejeitou, sinto você deu, muito. você deu uma de Jacó aí, né, Wellington? O, Deu uma de o Jacó Hélio aí. é o Esaú do É. século XX, do século Quem? XXI. Quem é Esaú? Quem é Esaú Esaú? usurpou a bênção de Jacó? Ô, Jacó do século XX. O Hélio é o É, Jacó do século XX. Esaú não quis saber Exatamente. da bênção, Esaú, menosprezou a bênção. Jacó, ó, É, passou para ele. É isso aí. é isso aí, Aí irmão. vocês irmão. orem por mim, viu, pastor, viu, irmão, irmão Almir, Hélio, todos que estão ainda